Aleluia, glória a Deus! Chegamos aqui no capítulo 1 do livro de Esdras. Estamos começando um novo capítulo. A gente viu, né, que Esdras ele contou sobre a história, né, dos reis de Israel, os reis de Judá, de Jerusalém, no livro de Primeira Crônica, Segunda Crônicas. Ele faz toda uma coletânea explicando muito do que aconteceu, inclusive a coletânea completa, além de Primeira Crônica, Segunda Crônicas, tem no livro de Esdras e de Neemias também, que a gente vai ver ainda, né, contando justamente como foi que o povo foi levado a cativeiro. Tiveram 3 levas que foram levados a cativeiro, né, e também como o povo voltou. Então, aqui nesse livro de Esdras é justamente quando a profecia se cumpriu de Jeremias e agora, depois de 70 anos, o povo está voltando. E aí ele vai falar sobre a reconstrução. Então a gente percebe muito do quanto Esdras era apaixonado pela palavra de Deus, o quanto ele queria estudar e ele se dedicou a isso. Inclusive teve um rei que escreveu para ele falando disso, que reconhecia o quanto ele era próximo da palavra de Deus, o quanto ele amava o Senhor. Então imagine um rei reconhecendo isso em você. Isso aconteceu aqui com Esdras. Ele simplesmente ele quis se dedicar à palavra, e muitos historiadores acreditam que esse Velho Testamento, né, são 39 capítulos, foi ele quem organizou, tipo, datando, né, vendo a cronologia dos fatos que aconteceram. Então Esdras, ele se debruçou, ele se dedicou à palavra de Deus, a estudar e nos ensinar hoje, nos colocar para que a gente entendesse hoje. Então ele foi escrevendo o livro, apesar de que nenhum escritor diz que foi ele que escreveu, mas acredita-se, né, que foi ele que escreveu primeiro, segunda Crônicas, Esdras, tem o livro de Neemias também, e com a inspiração do Espírito Santo, né, o Espírito Santo falando com ele, e ele também pegando as cronologias, né, as genealogias também, e foi ali arquivando, e foi ali estudando, e guardando, e organizando tudo isso. Então Esdras foi muito inspirado por Deus e ele era muito apaixonado pela palavra. Esse capítulo 1 fala sobre o decreto do rei Sírio, ele é bem curtinho aqui, a gente vai ler. Mas o rei Sírio, ele tinha uma profecia 150 anos antes de ele nascer sobre isso que ele faria, né? Que era a libertação do povo que estava ali cativo, e ali ele ia ser usado por Deus para deixar o povo ir, seguir, voltar para casa. O povo ficou 70 anos em cativeiro, muito tempo para refletir, para ver o que aconteceu, para ser ensinado, para voltar para casa e começar a reconstruir. E a gente vê que Deus é um Deus de salvação, né? De libertação, de cura, que ainda que a gente caia, ainda que a gente esteja em cativeiro, a gente tem a oportunidade de servir a um Deus bondoso que nos ama, que nos tira do cativeiro. Bom, vamos lá, capítulo 1 do livro de Esdras, o decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba do que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Olha o decreto do rei Ciro, minha gente. Isso aqui é totalmente inspirado por Deus. Eu acredito que mostraram para ele aquela profecia de 150 anos atrás, que ele viria e faria isso, né? E ele foi totalmente tocado. E essa profecia está lá em Isaías. A gente vê isso lá. E aqui eu acredito porque ele usou muito como se ele fosse um filho de Deus, um servo de Deus, né? Ele fazia... ele era rei dos persas. Tinha os persas e os medos que naquela época dominavam, né? Só que ele usou aqui palavras como se realmente ele estivesse sendo usado por Deus para salvar o povo. E foi o que aconteceu, né? Para libertar. E aconteceu. Vamos aqui, versículo 5. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram,
trazendo-lhe utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitreadate, que os enumerou e os entregou. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 10 bacias de prata de qualidade inferior e 1.000 outros objetos. Você sabe que para os judeus eles precisavam desses objetos lá no templo para fazer o sacrifício, para pedir perdão ao Senhor, né? Então era necessário. E Ciro aqui ele entregou de bom coração. Vamos terminar esse capítulo. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Então a gente vê aqui quando Ciro foi tocado profundamente por Deus e se cumpriu a profecia de Jeremias que o povo depois de 70 anos ia voltar para casa. E foi o que aconteceu. O Senhor nos resgata, né? O Senhor, Ele nos livra, Ele nos dá livramento, Ele nos resgata, Ele nos tira do cativeiro. Esse é o Deus que eu e você servimos.